Turma do Propósito, e aí, meu querido irmão? Que alegria estar com você. Um grande abraço para você e para sua família. Desejo uma semana abençoada, semana de vitória para todos vocês. Nós estamos juntos aí hoje para meditar em Deuteronômio, capítulo 23, um capítulo muito importante. Os irmãos vão entender por quê daqui a pouquinho. Você que chegou agora no nosso grupo, seja bem-vindo. O nosso propósito ele consiste em 3 passos simples: ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também, meu irmão, tentar mudar. Peço ao Senhor ajuda, conte com ele aí nessa caminhada. Meu querido irmão, lembrando que no último capítulo de Deuteronômio, não esqueça nossa live com o sorteio da Bíblia, a Bíblia estilizada aí pelo nosso irmão presbítero Paulo, da sua empresa Caricatum. Com uma diferença, dessa vez nós vamos sortear uma Bíblia entre os integrantes aí do grupo. Tem gente de todos os lugares, tem gente até fora do país. Se você ganhar essa Bíblia, nós vamos dar um jeito de chegar aí até você esse presente. E também, aqueles que estiverem participando online da nossa transmissão, vão concorrer a um sorteio de uma ou mais Bíblias. Nós ainda estamos definindo. Com certeza, mais uma está garantida. Então, é um prêmio para quem está participando do grupo e um para quem estiver online. Então, geralmente o número é menor. Você tem mais chance aí de ganhar esse presente, que você vai guardar com carinho, um presente relativo a essa jornada que estamos aí empreendendo juntos. Meu pedido ao Senhor todos os dias é que Ele me dê força, saúde, anos de vida, para que eu possa completar essa jornada com vocês aqui e possamos ter essa experiência maravilhosa de meditarmos capítulo a capítulo em toda a Escritura. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 23, sem mais delongas. Se eu pudesse dar um título ao capítulo 23 de Deuteronômio, seria o desejo do Senhor quanto ao zelo e à misericórdia do seu povo. O Senhor, ele deseja que o seu povo seja zeloso e ele deseja que o seu povo seja misericordioso. Existem alguns aspectos aqui revelados no Antigo Testamento que hoje, nos nossos dias, parecem estranhos e até, de certa forma, ilegais. Vocês vão perceber, nós temos hoje, por exemplo, uma legislação que protege aí aqueles que têm algum tipo de deficiência física, são portadores de necessidades especiais. Mas você tem que entender que no Antigo Testamento, a lei que o Senhor deu ao seu povo, ela apontava para Cristo. Não era simplesmente uma lei para regular a vida civil do povo, mas era uma lei que revelava um propósito espiritual. Por isso eu queria trazer essa explicação aqui para você. Na primeira parte aí, do versículo 1 ao versículo de número 6, o Senhor vai dizer àqueles que não deveriam entrar na Assembleia, isso é, aqueles que não deveriam compor o grupo daqueles irmãos considerados povo de Deus, que tinham seus direitos, plenamente seus direitos. Vamos lembrar que em Israel, para se tornar cidadão, o ato ali, o ingresso do povo era feito através da circuncisão. O sexo masculino representava aí toda a família, uma sociedade patriarcal. Então aquele que era circuncidado, ele ingressava no reino de Deus, no reino visível de Deus ali, que seria o povo de Israel. Então preste atenção, meu querido irmão, para entrar no povo de Deus precisava passar por esse rito, mas havia exceções. Não era qualquer um que poderia entrar. Por quê? Porque havia um símbolo espiritual. Perceba que pertencer ao povo de Israel no Antigo Testamento equipara-se a pertencer ao reino de Deus hoje em Cristo Jesus. Naquela época, o rito inicial era a circuncisão. Hoje, nós acreditamos, o rito para o ingresso no povo visível era a circuncisão. No Novo Testamento, nós acreditamos que o rito que o Senhor deixou para nós, para o ingresso ao povo visível, é o batismo. Lógico que antes do batismo e antes da circuncisão, era necessário que a pessoa cresce naquilo que estava fazendo. Portanto, tanto o meio do Antigo Testamento quanto do Novo, continua sendo a fé. No entanto, o Senhor colocou aqui algumas exceções que apontam para uma realidade espiritual. Por exemplo, ele disse aqui que nenhum infértil poderia entrar no meio da Assembleia de Deus, no meio da Assembleia aí do povo de Deus. No versículo 1, diz que aqueles que tivessem os testículos esmagados ou o membro cortado não poderiam fazer parte. Por quê? Porque era infértil. E por isso, meu querido irmão, ele não poderia entrar, porque o reino de Deus, ali no Antigo Testamento, apontava para a realidade que Cristo faria. Cristo, quando ele entra no coração de uma pessoa, qual que é o propósito que ele tem para aquela pessoa? Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele está dizendo: eu que mando, não é? Então, ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações. Fazer discípulos, irmãos, é gerar filhos na fé. Então, quem não pode gerar filhos, não pode fazer parte da Assembleia. Era esse o significado. E naquela época, como no Antigo Testamento eram sombras do que haveria de vir, isso aqui não trata-se de um preconceito para com essas pessoas, mas era apenas para cumprir uma realidade espiritual que viria lá na frente. Hoje, meu querido irmão, quem quer fazer parte do reino de Deus tem que estar disposto a gerar filhos. Porque quem não está disposto a fazer discípulo, não aprendeu ainda a obedecer a Jesus, não pode fazer parte do reino de Deus, não ama Jesus, porque quem o ama, ele disse, aquele que me ama, ele guarda aquilo que eu ordeno, guarda os meus mandamentos. Também aqui diz que nenhum ilegítimo poderia entrar, nenhum bastardo entraria na Assembleia. Naquela época também, diferente dos dias de hoje, por exemplo, um filho tido fora do relacionamento conjugal é tão herdeiro quanto qualquer outro filho que é tido dentro do relacionamento conjugal. Naquela época, essa questão era diferente. Então, o filho ilegítimo, por exemplo, se um homem tivesse o caso com uma prostituta e ela tivesse um filho, aquele filho ele não herdaria com os demais. A questão sucessória ali era diferente. Então, o que o Senhor está apontando é que ninguém que não tenha direito. E qual que é esse direito? No Novo Testamento vai ser revelado para nós que nós passamos por um processo de adoção. Jesus era o unigênito Filho de Deus e ele veio para se tornar o primogênito de muitos irmãos.
Quem crê agora em Jesus, a Bíblia diz que Deus concedeu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, em Cristo nós somos adotados. E adotados nós somos co-herdeiros de todas as bênçãos espirituais celestiais que eram para Cristo Jesus, também são nossas. Portanto, através da adoção nós somos legítimos. Nós somos filhos legítimos. Jesus não é mais o unigênito, mas o primogênito. É o nosso irmão mais velho. Portanto, meu querido irmão, olha só, ninguém que não tenha crido, porque o meio de ser adotado por Deus é crendo em Jesus, segundo a Bíblia. Aquele que não crê, portanto, não passou pelo processo de adoção e de modo nenhum poderia fazer parte da Assembleia. E a Bíblia é clara em dizer que aquele que não crê em Cristo Jesus já está condenado, porquanto não creu no único Filho de Deus. Também não entra na Assembleia os amaldiçoados. E quem são os amaldiçoados? Da mesma forma do Antigo Testamento, irmãos, a gente pode trazer para o Novo, são aqueles que perseguem o povo de Deus. Jesus disse que aquele que, quem comigo não ajunta, espalha. Então nós temos aquelas pessoas que são por Cristo e temos aquelas pessoas que são abertamente contra Cristo. Quem é abertamente contra Cristo? Quem gasta o seu tempo perseguindo os cristãos, perseguindo a Cristo, perseguindo o seu povo, perseguindo a sua igreja, nas mais diversas formas, esse alguém está plantando uma semente de maldição. E a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, se não se arrepender, continuar nesse caminho, de modo nenhum ele vai entrar no reino de Deus, de modo nenhum ele fará parte desse corpo. Porque não há como viver, pertencer ao corpo de Cristo e agir contra Cristo. Cristo não está dividido, o seu corpo é interligado, segundo ele mesmo revela. Uma casa dividida, um reino dividido, Jesus diz que ele não pode subsistir. Mas também nós devemos entender que o Senhor ele tem um propósito para que muitos não vão fazer parte da sua assembleia, do seu povo, mas muitos farão. Aqui ele faz questão de dizer, olha, não odeiem os edomitas, porque são irmãos de vocês. Os descendentes de Esaú, os edomitas, eram descendentes de Esaú, e eles tinham práticas diferentes, inclusive eles não agiram com misericórdia para com o povo de Deus, ali na peregrinação do deserto, mas mesmo assim o Senhor disse, continue amando. Então, meus queridos irmãos, às vezes, na nossa caminhada, nós vamos encontrar gente que pensa diferente de nós em algum aspecto cristão, em algum aspecto da fé, tem algum outro comportamento, tem um comportamento diferente do nosso. Meu querido irmão, não despreze, não odeie aquele seu irmão. Se ele crê em Jesus, ele é seu irmão. Independente da diferença que ele tenha de você, se ele crê em Jesus de verdade, ele é seu irmão, porque é isso que nos faz ser filho de Deus. A Bíblia diz, todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem é você para dizer que Deus é só seu, ou só do seu grupo, ou só de quem pensa igual a você? Nós vamos achar muitos irmãos que são diferentes de nós, e nem por isso nós devemos odiá-los. Pelo contrário, nós devemos tratá-los com carinho, com respeito, porque são nossos irmãos e pertencentes ao mesmo corpo. E aqui diz também que os egípcios não deveriam ser desprezados. Por quê? Porque os egípcios, o povo de Israel foi escravo no Egito. Mas nós não devemos pensar que todos os egípcios tratavam mal o povo de Deus. Um caso, por exemplo, é Potifar. Como Potifar tratava José com honra, até que a mulher de Potifar ali criou uma mentira para prejudicar ao próprio José. Então, quando muitos egípcios mostraram bondade, o Senhor diz, olha, não odeiem também os egípcios, porque vocês viveram na terra deles, desfrutaram, eles deram para vocês proteção, foi lá que vocês cresceram dessa forma. E aqui tem algo interessante, aqui diz que os edomitas e os egípcios que quisessem fazer parte, os filhos que nascessem na terceira geração já seriam considerados aí povo de Deus, já seriam considerados israelitas, aqueles que nascessem na terceira geração. O que isso significa, meu querido irmão? Isso significa o seguinte, o número 3 na Bíblia sempre está ligado, é uma menção à ressurreição de Cristo. Vamos lembrar que a ressurreição de Cristo é o finalizar da sua obra redentora. Então, em Cristo Jesus, aquele que está distante, aquele que não faz parte do povo de Deus, em Cristo, pela obra de Cristo, pode vir a fazer parte. A prova disso sou eu e você. Nós não somos israelitas de nascença, mas os judeus que creram e os gentios que creram como nós, os que não são israelitas, que creram, fomos feitos filhos de Deus pela obra redentora de Cristo Jesus, que foi consumada no terceiro dia com a sua ressurreição. Seguindo aí, meu querido irmão, o Senhor, ele também, olha que interessante, ele exige que o seu povo tenha santidade em meio às batalhas, em meio à guerra. E eu já falei isso aqui para vocês outras vezes, nós estamos em guerra constante, não contra a carne, o sangue, não contra o homem, não é contra o próximo, a nossa guerra é contra o mundo espiritual, é contra as potestades, os dominadores desse mundo, contra a nossa própria carne. A única carne que nós precisamos lutar não é contra a carne do nosso próximo, é contra a nossa própria carne, contra os nossos desejos. Existe em nós uma luta constante entre o espírito e a carne, e nós devemos andar no espírito para não satisfazer aí as concupiscências da carne. E olha como o Senhor deseja que nós sejamos zelosos. O Senhor aqui traz recomendações, desde coisas básicas até coisas que nós não controlamos. Por exemplo, ele diz aqui que o povo de Deus, no meio da guerra, então vamos pensar que nós estamos em guerra, precisamos vigiar, o inimigo está aí, como disse Jesus, orai e vigiai, o diabo está ao nosso derredor, nós precisamos estar prontos para enfrentar o inimigo, revestido da armadura de Deus. Aí o texto vai dizer assim, no meio das suas armas tem uma pá. E por que para ter essa pá? Para no momento em que você fizer suas necessidades, ali defecar, as fezes deveriam ser enterradas. Por quê? Olha que interessante, diz o versículo 14, porque o Senhor Deus anda no meio do acampamento de vocês. Então, olha só, se Deus está presente, nós devemos ter zelo. Vou me dirigir aqui aos jovens. Como é que está seu quarto? Como é que está a sua vida? Meu querido irmão, carregue uma pá e ande com zelo, tampando aí, muitas vezes, né, as suas necessidades, aquilo que você não tem como deixar de fazer, vai tampando, porque o Senhor anda no nosso meio.
O Senhor é um Deus de ordem, um Deus de decência, e o seu povo é conhecido por zelo, pelo seu zelo. Nós devemos ser zelosos. Em tudo que fazemos, nós devemos fazer com amor. A alimentação, a higiene, nossa maneira de vestir, nosso comportamento. Ouso até dizer que um cristão tem que andar limpo, né? Porque você tem que ser agradável. Imagina você se apresenta para falar da palavra de Deus para alguém, mas você está com um odor insuportável, nem banho você gosta de tomar, enfim, você não tem os cuidados básicos. É claro, irmãos, que muitos cristãos já passaram por situações de muita adversidade, quando ficaram presos e não tinham como ter essa higiene, mas nós que temos essa liberdade precisamos ter. Por quê? Porque somos um povo zeloso. Em tudo nós devemos ser padrão para as outras pessoas. Nós precisamos ser exemplo em dedicação e em zelo. E eu acho interessante que aqui diz que o Senhor anda no meio de vocês. O Senhor era espírito, mas mesmo assim ele queria que todo o acampamento fosse organizado. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque onde está o nosso Deus? Muita gente vai chegar naquele dia e vai dizer assim, onde o Senhor estava? E você vai lembrar da palavra de Jesus, quando ele vier julgar, ele vai dizer assim, olha, quando vocês me deram de comer, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Portanto, a gente conclui que Jesus, que Deus está no nosso próximo. Então, aquele zelo que você tem para o cuidado com o seu próximo, você está tendo também para com Deus. E Deus, ele pede que a gente tenha zelo até naquilo que a gente não controla. Aqui fala sobre o caso da poluição noturna. Se um soldado tivesse poluição noturna, não era para fingir que nada tinha acontecido. Era para ele ter um asseio, de tomar um banho, se purificar, depois entrar no arraial. Porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E nós devemos também ter zelo em tudo. Aqui também, o Senhor diz para não tratarmos ninguém como objeto. Ele vai trazer aqui alguns exemplos. Lembra que no capítulo anterior ele fala que se você achar um boi, um jumento, que não é seu, você tem que devolver? Aqui diz que se um escravo fugir, porque está sendo oprimido, e se abrigar com você, não devolva, não oprima. Sabe por quê? Porque ele não é um boi, ele não é um jumento, ele é uma pessoa, é um ser humano e não deve ser tratado como um objeto. Se algum irmão se prostituísse, ele deveria ser repreendido duramente. Inclusive o texto diz que deveria ser morto, por exemplo, como exemplo, para que isso não se espalhasse no meio do povo de Deus. E nenhuma oferta, fruto da prostituição, deveria ser oferecida ou aceita, porque isso era abominável a Deus. Porque a prostituição, meu querido irmão, é tratar o ser humano como objeto. É pagar um valor por aquilo que é incalculável. Olha, meus queridos irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que a prostituição está correndo solta de uma maneira que as pessoas aceitam com naturalidade. Muita gente hoje está vendendo a sua nudez com muita naturalidade e as pessoas estão considerando isso normal. Isso não é normal, isso é abominação de acordo com a palavra de Deus, porque é tratar o outro como um objeto. E você não é objeto, você é filho de Deus. Portanto, a gente precisa tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado, não tratar como objeto. Inclusive, usando, aqui fala também da usura, que não deveria ser praticado. O que é usura? É emprestar com juros ao seu irmão. Aqui diz que ao estrangeiro poderia ser usado juros, mas aquele que habita com você, que é seu irmão, que precisa, que você conhece as suas necessidades, que é sangue do seu sangue, que é povo do seu povo, você não deve tratá-lo como objeto e você não deve, meu querido irmão, agir para com ele com usura. O que é usura? Eu empresto pensando em lucrar. Isso não agrada a Deus. E por fim, Deus fala de duas coisas, aqui através de Moisés. Uma, ele fala para que você cumpra o seu voto. Todo povo de Deus tem que ter palavra. Sua palavra, meu irmão, tem que valer mais do que qualquer documento. Se você deu a sua palavra, trate de cumpri-la. Se você não deu, diz o texto que você não tem pecado, você não é obrigado a fazer nada. Agora, se você falou que vai fazer, meu querido irmão, trate de cumprir. Porque Deus não se agrada de voto de todos. E no final o Senhor diz o seguinte, olha, tenha palavra, seja zeloso para com a sua palavra, e ele ensina a misericórdia. Ele diz assim, olha, se você for na vinha do seu irmão, pode comer as uvas. Se você for no milharal, pode comer as espigas. Aqui diz, você vai colher, você pode comer as uvas. O que você não pode, olha só, é pegar um cesto e levar embora. Mas coma à vontade. Se você estiver no milharal, colhe as espigas com a mão, mas jamais com a foice. O que Deus está dizendo é o seguinte, o que é do seu próximo é seu, mas não abuse. Ninguém deve ser um aproveitador. Mas a gente precisa compartilhar tudo que nós temos com o nosso próximo. Portanto, meu querido irmão, compartilhe o pão, porque o pão é nosso, o Pai é nosso. E nós devemos ser um povo zeloso e um povo misericordioso. Nós vimos aqui hoje. Nós vimos que quem não está disposto a ter filho não entra na Assembleia. Aquele que é diferente de você, pela obra redentora de Cristo, entra no corpo de Cristo. Nós vimos aqui que o Senhor exige santidade na batalha, comportamento de zelo. Carrega uma pá para tapar as suas necessidades. E também, meu querido irmão, seja exigente. Até aquilo que você não controla, se coloque diante do Senhor disposto a consertar. Não trate as pessoas como objeto. Não trate ninguém como objeto. Não se aproveite do seu irmão em hipótese alguma, cumpra a sua palavra. E por fim, meu querido irmão, entenda que você e o seu próximo são uma família. E se você precisar dele, desfrute, mas não seja aproveitador. Um grande beijo, amanhã nós continuamos a meditar em Deuteronômio.